Sexta-feira é dia de resumão. Vamos nessa? Bem, a lição dessa semana tem um título curioso: Receita para o Sucesso. Eu não gostei muito, achei meio coisa de culinária. Mas quando a gente começa a estudar a lição, rapaz, não tinha um título melhor. Foi maravilhoso. Achei muito feliz a parte do autor. E logo, na lição de sábado, tem uma frase que ele disse que para mim me conquistou. Ele diz que o livro de Josué é um livro de possibilidades. Claro, houve uma grande renovação da liderança e da geração do povo de Israel. O livro de Josué é literalmente uma nova etapa, uma página virada, uma era de possibilidades. Na lição de domingo, o autor começa apresentando Josué, e Josué 1:1 diz que ele era servo de Moisés, só que no final do livro é que ele será chamado servo do Senhor. E uma coisa curiosíssima, se você tem a lição de professores com comentário de Ellen White vai chamar Josué de primeiro-ministro de Moisés. Fantástico, né? Segunda-feira, o autor apresentou as estruturas de Josué 1 e de todo o livro de Josué. Talvez algumas pessoas achem um pouco técnico, mas é importante você entender que as estruturas, quando elas estão bem delineadas, elas mostram as iniciativas de Deus, a missão, a responsabilidade. Fica mais gostoso você estudar assim. Terça-feira para mim foi uma surpresa agradabilíssima. Nós estudamos uma forma gramatical, chamado perfeito profético. Essa forma gramatical, ela está estudando aquela passagem quando Deus fala para Josué: você vai atravessar o Jordão, a planta do seu pé quando você pisar vai ser essa terra para você. E aí, na língua portuguesa você não percebe nenhuma diferença, mas no perfeito profético, a ideia que está por trás é que aquilo que Deus fala é certo, vai acontecer, ou já é uma realidade. Quarta-feira, a lição que dá a entender o motivo pelo qual o autor escolheu o título Receita para o Sucesso. Aqui o autor pegou o que eu chamo de cartão postal do livro de Josué. O cartão postal do livro de Josué é aquele verso 7, que diz assim: ser forte, muito corajoso, não temas, ele é contigo. E aí o autor ele pega o verso 8 e 9 e ele faz uma trinca. É simplesmente fantástico. Abriu minha cabeça, eu fiquei felizão, porque o verso 7 e 9 ele é como se fosse a casca do ovo e o verso 8 é a gema, é o que está dentro ali. Então, no verso 8 diz que para você ser vencedor, você tem que ler, meditar e nunca cessar de falar da palavra de Deus. O verso 7 e 9 é como se fosse um escudo, como se fosse um esqueleto, como se fosse alguma coisa que protege. E ali diz: seja forte e muito corajoso. Ou seja, o núcleo do livro está aqui. Por isso que o autor colocou o título de Receita para o Sucesso. Se a lição de quarta-feira falou sobre o núcleo, o coração do livro de Josué, eu diria que quinta-feira é o sistema nervoso. Nossa, fantástico! A lição de quinta-feira fala sobre prosperidade e sucesso. Aqui, é claro, o autor está dizendo: se você quer ter o sucesso aprovado por Deus, não adianta seguir as suas opiniões. Você tem que seguir a palavra de Deus. E não é que o autor deixou bem claro isso na lição? A lição de quinta-feira, para mim, é como se fosse uma peça poética. É lindíssima, com várias nuances, mas elas se casam. E concluindo a lição, sexta-feira, tradicionalmente, os autores colocam um trecho, um texto do Espírito de Profecia.
E aqui não foi diferente. Eu vou ler aqui para vocês um texto que eu achei muito legal. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser minhas experiências. Orações e promessas, mandamentos e advertências pertencem a mim. À medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, eles se tornam parte do próprio ser e a força motriz da vida. A palavra de Deus recebida no coração molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. O que mais enfatizar nessa lição maravilhosa? Começamos muito bem o livro de Josué e tenho certeza vamos continuar sendo surpreendidos. Por sinal, esse é o título da lição 2, Surpreendidos pela Graça. Vamos orar para concluir a nossa reflexão de hoje. Obrigado, Senhor, porque através de Josué entendemos a sua preocupação não apenas com o povo, mas também com cada um de nós. É o que nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.